E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui da nossa série, né? Lei Seca, Código Penal. Vamos seguindo com a nossa leitura. Aqui a gente está trazendo a leitura, né? A Lei Seca, letra de lei, todos os artigos, alíneas, títulos, capítulo, enfim. Todo o código, o regramento do Código Penal com as suas emendas, as suas alterações ao longo do tempo, e aí a gente vai trazendo aqui, pontuando, né, trazendo algumas situações hipotéticas, alguns exemplos para que possa de repente facilitar a sua compreensão acerca do nosso Código Penal, beleza? Você ainda não é inscrito, inscreva no canal, deixe um like no vídeo, compartilhe com os seus amigos aí nas suas redes sociais, dando essa força pra gente aí, claro, fazendo com que o conteúdo chegue a mais pessoas também. Beleza? Vamos lá ao nosso PDF. Código Penal, estamos no título 6 das medidas de segurança. Código Penal, espécies de medidas de segurança. Artigo 96 diz: as medidas de segurança são, inciso 1º, internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado. Inciso 2º, sujeição a tratamento ambulatorial. Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. Redação dada pela Lei 7.209, de 11/7/1984. Imposição da medida de segurança para inimputável. Artigo 97 diz: se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Artigo 26. Se todavia o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Prazo. Vamos lá, o prazo. Parágrafo 1º diz: a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada a medida mediante perícia médica a cessação da periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Perícia médica. Vamos lá, parágrafo 2º. A perícia médica realiza-se ao tempo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano ou a qualquer tempo se determinar o juiz da execução. Desinternação ou liberação condicional. Está no parágrafo 3º. A desinternação ou liberação será sempre condicionada, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do discurso do primeiro ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Parágrafo 4º. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente se essa providência for necessária para fins curativos. Substituição da pena por medida de segurança para semi-inimputável. Artigo 98 diz: na hipótese do parágrafo único, artigo 26 deste Código, é necessário e necessidade do condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo de 1 a 3 anos nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafos 1º a 4º, redação dada pela Lei 7.209, de 11/7/1986. Direitos do internado. Vamos lá. Artigo 99 diz: o internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Título 7 da ação penal. A ação pública e de iniciativa privada. Artigo 100. A ação penal pública, salvo a lei expressamente o declarar privada do ofendido. Parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei exigir,
de representação do ofendido ou a requerimento do ministro da Justiça. Segundo, a ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. 3. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferecer denúncia dentro do prazo legal. Ou seja, no caso a gente está vendo aqui que existem dois tipos de ações, né? Da ação penal, uma de iniciativa, uma ação pública e uma de iniciativa privada. Normalmente, naturalmente, o Ministério Público é o titular da ação, ele é responsável pela ação pública, né? Ele promove, né, a ação pública. Ele entra com ação a respeito de qualquer crime, de qualquer conduta delituosa, geralmente criminal. O Ministério Público oferece caso o Ministério Público não oferece essa denúncia, o ofendido pode, através de um advogado, impetrar uma ação judicial, né? Pode iniciar uma ação de iniciativa privada, né? E em outro caso, o Ministério Público tem um prazo, né? Tem alguém ofendido, o Ministério Público tem um prazo para oferecer a denúncia. Se este não oferecer, o ofendido pode, por conta própria, constituir um advogado e então impetrar com uma ação privada. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º aqui. No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir com a ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, se o ofendido eventualmente ele venha a falecer em caso de morte, continuará, né, sendo o titular da ação a esposa, o marido, um filho, o pai, enfim, um irmão, alguém que seria um substituto, né? Vamos dizer assim. Ação penal do crime complexo. Ação penal do crime complexo. O artigo 101 diz: quando a lei considera como elemento as circunstâncias do tipo legal, fato que por si mesmo constitui crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que em relação a qualquer destes se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Irretratabilidade da representação. Artigo 112. A representação será irretratável depois do ofendido a denuncie. Redação dada pela Lei 7.209, de 11/7/1980, com a decadência do direito de queixa ou de representação. Artigo 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação ou não exercer dentro do prazo de 6 meses. Então tem um prazo aí de 6 meses, né, para fazer a representação, contado do dia em que veio a saber de quem é o autor do crime, ou no caso do parágrafo 3º, artigo 100 deste Código, no dia em que esgota o prazo para oferecimento da denúncia. Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa. Artigo 104 diz: o direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Parágrafo único. Importa denúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo, não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Redação aí dada pela Lei 7.209, de 11/7/1984. Perdão do ofendido. Artigo 105. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa obsta ao prosseguimento da ação. Artigo 106. O perdão no processo ou fora dele expressa
expresso ou perdão no processo ou fora dele expressa o tácito. Inciso 1º. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. 2. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. 3. Se o querelado o recusa, não produz efeito. Parágrafo 1º. O perdão tácito é o que resulta da prática do ato incompatível com a vontade de prosseguir com a ação. Redação dada aí pela Lei 7.212, de 11/7/1984. Parágrafo 2º. Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Então, passou a sentença e já não cabe, né? Não é admissível mais. Portanto, aí o perdão. Título 8 da extinção da punibilidade. Vamos lá então entender um pouco mais sobre a extinção da punibilidade. Vamos ver aqui o que fala, né? Artigo 107. Extingue-se a punibilidade, 1º, pela morte do agente, 2, pela anistia, graça ou indulto, 3, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, 4, pela prescrição, decadência ou perempção, 5, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, 6, pela retratação do agente nos casos em que a lei o admite. Os incisos 7 e 8 foram revogados pela Lei 11.106 de 2005 e, por fim, 9, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Artigo 108 diz: a extinção da punibilidade de crimes que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a execução da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Redação dada aí pela Lei 7.209 de 1984. Seguindo aqui com a nossa leitura do Código Penal, seguimos prescrição antes de trânsito em julgado da sentença. Artigo 109 diz: a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se, redação dada pela Lei 12.234 de 2010, inciso 1º, em 20 anos se o máximo da pena superior a 12, 2, em 16 anos se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 10, 3, em 10 anos no máximo se a pena superior a 4 e não excede a 8, 4, em 8 anos se no máximo da pena superior a 2 anos e não excede a 4, 5, em 4 anos se no máximo a pena é igual ou superior igual a 1 ano ou sendo superior sendo superior não excedente, não excede, sendo superior não excede a 2. 6. Em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Redação dada pela Lei 12.234 de 2010. Prescrição das penas restritivas de direito. Vamos lá. Vamos ver como se dá a prescrição dessa parte da pena. Parágrafo único. Aplica-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Redação dada aí pela Lei 7.209 de 11/7/1984. Prescrição depois de transitado em julgado a sentença final condenatória. Artigo 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumenta de 1/3 se o condenado é reincidente. Parágrafo 1º. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para o acusado ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Parágrafo 2º, revogado pela Lei 12.234 de 2010, termo inicial da prescrição antes do trânsito em julgado da sentença final. Artigo 111. A prescrição antes do trânsito em julgado da sentença final começa a correr: primeiro, no dia em que o crime se consumou. 2. No caso de tentativa, no dia em que cessou a atividade criminosa. 3. Nos crimes permanentes, no dia em que cessou a permanência. 4. Nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento em registro civil, na data em que o fato tornou-se conhecido. 5. Nos crimes contra a dignidade sexual ou envolva violência contra a criança e o adolescente previsto no Código ou em legislação especial da data em que a vítima completa 18 anos, salvo este tempo já houver sido proposto a ação penal. Essa aqui é a redação dada pela Lei 14.344 de 2022 vigente. Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível. Artigo 112. No caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr: inciso 1º, na data do dia em que transitado em julgado a sentença condenatória para acusação ou revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional. 2. No dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção computa-se na pena. Prescrição no caso de evasão do condenado ou revogação do livramento condicional. Artigo 103. No caso de evasão, se condenado ou revoga-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta à pena. Prescrição da multa. Vamos lá. A prescrição da multa, artigo 114, diz: a prescrição da pena de multa ocorrerá, inciso 1º, em 2 anos, quando a multa for única, combinada ou aplicada. 2. No mesmo prazo estabelece para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativa, culminando ou cumulativamente aplicada, inciso incluída pela Lei 9.268 de 1º de 1996. Redução dos prazos de prescrição. Artigo 115. São reduzidas de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos de idade. Causas impeditiva da prescrição. Artigo 116. Antes de passar em julgamento a sentença final, a prescrição não ocorre. 2. Quando não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência de crime. 2. Quando o agente cumpre a pena no exterior. Isso, redação dada pela incluída na Lei 13.964 de 2019. 3. Na pendência de embargos de declaração ou de recurso dos tribunais superiores, quando inadmissíveis, incluído também pela Lei 13.964 de 2019. E 4. Enquanto não cumprida ou não rescindido o acordo de não persecução penal, também incluído
pela Lei 13.964 de 2019. Parágrafo único. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Causas de interrupção da prescrição. Vamos lá, artigo 117. O curso de prescrição interrompem-se, primeiro, pelo recebimento da denúncia ou de queixa, 2, pela pronúncia, 3, pela decisão confirmatória da pronúncia, 4, pela publicação da sentença ou acordo condenatório recorríveis, isso aí redação dada pela Lei 11.596 de 2007, 5, pelo início ou continuação do cumprimento de pena, 6, pela reincidência, incluído pela Lei 9.268 de 1º de 1996. Parágrafo 1º diz: a executiva. Parágrafo 1º. Executados os casos dos incisos 5 e 6 deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime e nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo. Estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles, incluído pela Lei 7.209 de 11/7 de 1984, parágrafo 2º, interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 4 deste artigo, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Artigo 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. Artigo 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Perdão judicial. Artigo 120. A sentença que concede perdão judicial não será considerada para efeito de reincidência. Muito bem, fechando aqui, portanto, aí o Código Penal, a nossa parte inicial do Código Penal. Na sequência, continuaremos na parte especial, aqui do Código Penal, nossa lei seca, leitura. Você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, que ajuda muito aqui no crescimento do projeto, beleza? Vamos seguindo, próximo vídeo continuaremos com mais. Até mais!